o domingo especial que nós comemoramos o Dia das Mães. E eu não vou falar especificamente de mães, mas eu vou falar de pais. E aqui por pais, eu quero que você entenda pai e mãe. Eu quero falar com vocês um pouco da relação dos pais com os filhos, dos filhos com os pais e como Deus determinou isso. Para tanto, eu me lembrei que há cerca de 4 anos atrás, lá na nossa comunidade local em Campinas, eu estudei durante 2 meses com a minha comunidade os 10 mandamentos. E eu decidi fazer isso porque eu entendi que a maioria dos crentes não entende os 10 mandamentos. Primeiro, tem crente que acha que Deus deu os 10 mandamentos para tirar o prazer da vida da gente. Então, tudo que a gente queria fazer, ele disse, não faça. E aí, para a gente segui-lo, a gente tem que fazer só o que a gente não gosta, porque tudo que a gente gosta, a gente não pode fazer, porque os 10 mandamentos dizem, não, 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 não. Eu queria convidar você, eu não vou estudar os 10 mandamentos com vocês numa manhã, tá bom? Eu só vou estudar um mandamento com vocês. No entanto, eu queria colocar vocês num determinado contexto. Veja só, vamos ver se roda aqui. Primeira coisa importante para você entender todos os 10 mandamentos é você prestar atenção nos 2 primeiros versos que antecedem os 10 mandamentos. Porque tem muita gente que no catecismo ou na igreja católica, na crisma, decorou os 10 mandamentos. Só que nem o breve catecismo dos presbiterianos, nem a crisma dos católicos, nos lembram que existem 2 versos que antecedem os 10 mandamentos. E os 2 versos são esses. E Deus falou todas estas palavras. Então deixa eu dar uma dica para você. No hebraico, não existe a palavra aqui no texto, mandamento. Deus não dá 10 mandamentos. Deus dá 10 palavras. No texto original, estas são as palavras que Deus deu. São 10 palavras. Ainda, verso 2. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. O povo que vai escutar essas 10 palavras é um povo que foi alvo de uma profunda manifestação de amor de Deus. Eles estavam sofrendo, eles eram escravos, eles clamaram, Deus veio, interviu e os tirou da opressão do Egito. Logo, o Deus que dá essas 10 palavras é o Deus que prova seu amor para conosco, nos libertando da terra da escravidão. Foi assim com o povo hebreu, foi assim com cada um de nós. Nós estávamos perdidos, nós estávamos condenados a morrer longe de Deus e a vivermos uma vida eterna longe de Deus. Sabe o que Deus fez? Olhou para mim e para você, que não tínhamos valor algum, e Ele decidiu nos amar. E Ele entrou na história para nos resgatar. E Ele nos convidou para uma nova vida na história, e mais do que isso, Ele nos prometeu que quando os nossos olhos se fecharem para a história, se abrirão para a eternidade, e nós vamos viver eternamente com Ele, aonde não vai existir mais choro, mais pranto, não vai existir mais saudade, não vai existir mais morte, não vai existir mais câncer, não vai existir mais divórcio, não vai existir mais injustiça, não vai existir mais fronteiras, logo não vai existir mais problemas com imigração. Nós vamos ser apenas um grande reino e vamos estar debaixo do Rei do Reino. Quem mereceu isso aqui? Quem ganhou isso porque fez por merecer? Alguém? Deus nos deu. Logo, esse Deus que nos dá as 10 palavras é um Deus que nos ama. Nós não podemos deixar de esquecer disso quando a gente leu o chamado 10 mandamentos ainda.
Seu maior desejo é que jamais nos tornemos novamente escravos. Deus dá as 10 palavras ao povo hebreu, porque no Egito eles eram escravos, guarde isso. E quando Deus dá as 10 palavras é o caminho para aquele povo nunca mais voltar a ser escravo. Porque se eles se tornassem adoradores de ídolos, eles se tornariam escravos. Se eles não respeitassem determinadas leis sociais, eles voltariam a ser escravos. Então as palavras que Deus dá é porque Ele não deseja que o seu povo volte à escravidão. E ainda, suas palavras são fonte de sabedoria para que tudo nos vá bem. João Calvino, o papai dos presbiterianos, ele diz que a lei nos foi dada não porque Deus quer impor justiça, mas a lei, os 10 mandamentos nos foram dados porque Deus é gracioso. Nós vivemos num mundo disfuncional e Deus nos deu princípios de sabedoria para nós vivermos no mundo disfuncional a partir dos princípios de sabedoria de Deus. Ou seja, se você seguir os princípios de Deus, sabe o que vai acontecer? Segundo o Salmo 1 diz que você vai ser bem sucedido. Se você seguir os princípios de Deus, sabe o que diz Josué, capítulo 1, verso 7 e verso 9? Tudo que você fizer vai ser bem sucedido. Logo, os princípios de Deus não são uma relação de nãos que Deus nos dá para nos tirar o prazer da vida. Muito pelo contrário, os princípios de Deus nos foram dados para que tudo nos vá bem. E dentre as 10 palavras, existe uma que na manhã de hoje a gente vai visitar e refletir. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor te deu, o Senhor teu Deus te dá. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Honra o teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa. Interessante que esse conceito de vida longa não é tão somente ou meramente tempo de vida, é profundidade de vida, é qualidade de vida. Jovens que estão aqui, preste atenção. Deus está prometendo a você te dar vida longa e de qualidade, se você honrar os teus pais. A pergunta é: o que significa então honrar? Mas antes disso, eu queria mostrar uma coisa para vocês interessante. Se esse é o 5º mandamento, ele vem logo depois que Deus nos dá 4 palavras que dizem respeito à relação com Ele. Vocês não vão ter outro Deus além de mim. Vocês não vão fazer ídolos para vocês adorarem. Vocês não vão usar o meu nome em vão. E assim como eu trabalhei 6 dias e no 7º eu descansei, vocês vão trabalhar 6 dias e no 7º vocês vão descansar, porque vocês precisam a cada 6 dias se lembrarem quem de fato cuida de vocês. E o sábado é o momento, ou o sabá, o nosso domingo, é o momento em que você para com tudo para se lembrar que quem te sustenta não é o dólar, quem te sustenta não é o teu trabalho, quem te sustenta não é o teu dinheiro, quem te sustenta é o Deus Criador dos céus e da terra, que tem cuidado da sua vida até aqui e vai cuidar de você a partir daqui. Depois de 4 palavras relacionadas
para com Deus, vem esse mandamento em relação aos pais. Aí, nós temos outras 5 palavras que dizem respeito à relação com o próximo, com a sociedade. Não roubem, não adulterem, não mintam, não façam falso juízo, não desejem as coisas do seu próximo. É interessante você parar para pensar o seguinte: grande parte dos problemas que nós vivemos nos Estados Unidos, no Brasil ou no mundo afora, hoje, estão relacionados aos últimos 5 mandamentos. As pessoas não se respeitam, as pessoas se matam, os casamentos acabam porque as pessoas adulteram, as pessoas nunca estão satisfeitas com o que elas têm, elas estão sempre desejando o que o outro tem, cobiçando o que o outro tem, quer o dinheiro, quer o carro, quer a casa, quer a esposa, quer o marido, quer a posição social, e o mundo está no caos que está, porque o mundo desconhece as últimas 5 palavras. Mas é interessante você parar para pensar que a palavra relacionada à honra aos pais está justamente entre a relação com Deus e a relação com a sociedade. Isso aponta para a gente que a missão dos pais e mães para com os filhos, seus filhos, consiste em ensiná-los com palavras e exemplos a viverem o quê? O amor a Deus acima de todas as coisas e o respeito ao próximo e o apego à justiça. Os pais são fundamentais nas 10 palavras, porque os pais são responsáveis por ensinar os seus filhos as 4 primeiras palavras, colocando Deus acima de todas as coisas, e as 5 últimas palavras, viver na sociedade com valores, com princípios, com respeito, com apego à justiça. Sociedades nas quais os pais cumprem a sua missão são sociedades com menor número de crimes. Sociedades nas quais os pais se fazem presentes na vida dos filhos são sociedades com menos problemas. Isso aponta para a gente o seguinte: se nós estamos vivendo o que estamos vivendo no Brasil ou nos Estados Unidos, nós estamos com uma crise de pais. Pais não estão cumprindo a sua missão de ensinar os seus filhos, perceba, não só com palavras, mas com exemplos. Amar a Deus acima de todas as coisas e a viver em sociedade, respeitando o próximo e fazendo o que é certo, fazendo o que é justo, fazendo o que é honesto. Diante disso, perceba, se nós ensinamos os nossos filhos a amarem a Deus acima de todas as coisas e a viverem em sociedade com respeito ao próximo e apego à justiça, a promessa de Deus é: eles vão ter vida longa e profunda, vida com qualidade. Por quê? Porque eles vão se tornar homens e mulheres que não estão escravizados a ídolos. O dinheiro não vai escravizá-los, o sexo não vai escravizá-los, o prazer não vai escravizá-los, o trabalho não vai escravizá-los, as drogas não vão escravizá-los, o crime não vai escravizá-los. Por quê? Porque você ensinou eles a amarem a Deus acima de todas as coisas e a viver em sociedade respeitando o próximo e se apegando à justiça. Deuteronômio capítulo 6 nos fala como pais devem fazer isso. E aqui eu quero chamar a atenção dos pais e mães
e dos jovens que ainda vão ser pais e mães. Deuteronômio 6, verso 5 diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Deixa eu fazer uma pergunta para ver se você está acordado. Esse texto fala da relação pais e filhos. Esses dois primeiros versos, Deus está falando com quem? Opção 1, pais. Opção 2, filhos. Com quem Deus está falando? Quem acha que a opção 1, com os pais, levanta a mão. Quem acha que a opção 2, os filhos, levanta a mão. Quem não acha nada, levanta a mão. Deus está falando primeiramente com os pais. Pai, mãe, a melhor maneira de você ensinar o seu filho a amar a Deus acima de todas as coisas é ele perceber que você ama. É ele perceber que você ama a Deus acima de todas as coisas. É ele perceber nas mínimas coisas que você reconhece Deus nos seus caminhos, que você fala de Deus com amor e que você obedece, porque lembre-se que Jesus diz: aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, estes são os que me amam. Então a maneira de você expressar aos seus filhos que você ama a Deus acima de todas as coisas é guardando as palavras de Deus. Ainda, o texto diz que todas as palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Pai e mãe, de nada adianta você ensinar o seu filho que na escola ele não pode colar na prova. Se ele escuta na mesa de jantar que você mentiu em outra situação relacionada a dinheiro, a trabalho. A melhor maneira de você impactar a vida do seu filho é você se oferecendo para ele, guarda isso, como as 10 palavras dadas por Deus encarnadas. Porque daí você vai ser mais parecido com Jesus. E você vai impactar a vida dos seus filhos. Existem pais que insistem em querer impor sobre os seus filhos princípios que eles muitas vezes não se dão conta, mas que com a própria vida deles, eles estão negando esses princípios. Aí, existe um ditado em inglês que diz: as tuas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir a sua voz. Mas quando as nossas atitudes são boas, quase que os nossos filhos nem precisam ouvir a nossa voz. Porque a gente aprende na vida muito mais pelo que a gente vê do que pelo que a gente escuta. Já percebeu isso? As coisas que mais marcaram a sua vida não foram coisas que você escutou. Não foram. Um tempo atrás, estava conversando com um aluno que foi meu aluno no seminário há mais de 20 anos atrás. E aí, eu perguntei para ele: o que você lembra das minhas aulas, depois de 20 anos? E ele foi honesto. Ele disse: nada. Aí ele falou assim para mim: mas eu me lembro de uma coisa na sua vida que me marcou. As aulas do seminário terminavam por volta das 5 da tarde, eu morava do outro lado da rua, e ele viu que eu ia para casa, pegava os meus 2 filhos maiores, Aloysio e Levi, que na época tinham aproximadamente 10, 11 anos, e eu os trazia para o campo de futebol do seminário, e eu passava
30, 40 minutos com eles, jogando bola no campo do seminário, rolando na grama, deixando eles marcarem gol em mim, vibrando com eles, abraçando. Interessante, aquele aluno, 20 anos depois, disse: eu não me lembro de nada que você disse, mas eu jamais esqueci de algo que eu vi você fazendo. Pai, mãe, o que você faz, a sua atitude, a maneira como você lida nas menores coisas dentro de casa, e a maneira como você lida no trânsito, a maneira como você dirige, a maneira como você se comporta no supermercado, a maneira como você se comporta no trabalho, e seu filho e a sua filha veem, isso tem um poder de marcá-los imensamente maior do que o que você diz. Mas o texto continua dizendo: pai e mãe, se vocês amam a Deus de todo o coração, e vocês têm as palavras de Deus no coração de vocês, então ensinem-as com persistência aos seus filhos. E muitos pais aqui erram, achando que essa palavra persistência significa botar na marra na cabeça deles. Não. Essa palavra persistência tem que ser entendida à luz dos versos seguintes. Olha só, o que significa ensinar persistentemente aos filhos? Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Em outras palavras, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não quero desencorajar você que tem culto doméstico a continuar fazendo o seu culto doméstico. Se está dando certo para você, faça. Mas eu confesso que a minha experiência e a da Sônia com os nossos filhos de culto doméstico foi frustrante. Porque a gente começou a perceber que o nosso momento de culto doméstico era quase como uma punição para ele. Senta aí agora, vamos ler a Bíblia. Não se mexe, eu não acabei de ler a Bíblia ainda. Posso ir, pai? Não, tem que fazer oração. Tá bom, pai, vou ficar aqui. Faz você oração. Eu vou ter que fazer oração. Se você não fizer oração, você não vai levantar das cadeiras hoje. Eu vou ficar aqui sentado nessa mesa até você fazer oração. Sabe o que esse filho vai querer? Assim que ele tiver pernas próprias, ele vai sair fora. Por quê? Porque você ensinou para ele religião. Você não ensinou para ele relação com Deus. Relação com Deus a gente tem enquanto a gente está dirigindo o carro, levando eles para a escola e conversando com eles sobre as coisas de Deus. Relação com Deus a gente mostra com eles quando a gente senta em volta da mesa e de maneira informal a gente fala: vamos agradecer o alimento? Deus é bom, né? Vamos agradecer o alimento. E depois a gente se diverte junto em volta da mesa em adoração a Deus. A relação com Deus a gente ensina, e eu vi a Sônia fazendo isso muito mais do que eu. Quando as crianças, antes de dormir, ela ia lá, sentava e contava as histórias bíblicas para elas de uma maneira muito mais divertida do que a minha professora de escola dominical tinha contado. Relação com Deus eu aprendi agora a ensinar o meu neto, quando a gente está sentado numa praça de alimentação de shopping center, pegando um copo de 500 ml do McDonald's e uma caixinha de nuggets e falando assim: deixa eu contar para você a história de Golias e Davi. Relação com Deus. Deus não é um conceito, Deus é uma pessoa. Uma pessoa com quem a gente conversa quando está no carro, quando está na mesa, quando a gente acorda, quando a gente vai dormir. E é isso que você tem que passar para os seus filhos. Não passe para os seus filhos religiosidade. Religiosidade não sustenta ninguém. Religiosidade ninguém aguenta. Por sinal, religiosidade adoece. Religiosidade faz com que filhos, assim que eles possam estar livres do olhar dos pais, eles abandonem tudo, porque religiosidade é um peso, não é uma relação agradável, prazerosa.
Converse com os seus filhos. E aí, às vezes você se mete em umas frias. Porque eu me lembro numa situação que ficou marcada para mim e para a Sônia. Eu e Sônia no carro, Luísa e Levi no banco de trás. Lígia não tinha nascido ainda. A Luísa devia ter uns 6 anos, o Levi uns 5 anos. E os dois voltando da igreja, e os dois discutindo teologia no banco de trás. E a grande discussão teológica era, a Luísa dizia assim: pai, Deus é Deus, Jesus é Jesus. E o Levi dizia: imagina, Luísa, Jesus é Deus, é a mesma pessoa. E a Luísa dizia: não, Levi, Deus é Deus, Jesus é Jesus. E o Levi falava: não, Luísa, Jesus é Deus, Deus é Jesus. E eu virei para a Sônia e falei: meu Deus, como é que eu vou explicar para essas crianças que ainda existe uma terceira pessoa? E por fim, é interessante, o texto fala: amarre-as como sinal nos braços e prendas na testa. E os judeus religiosos entenderam isso literalmente. E até hoje eles têm porções da palavra amarradas na testa, amarradas no braço. Mas não era essa a intenção das palavras de Deus. E ainda, escreva-as nos batentes da sua porta e nos portões. E se você vai na casa de um judeu ortodoxo, você vai ver no batente da porta, antes de você sair, a inscrição da palavra, ou antes de você entrar, a inscrição da palavra. Mas do que vale quadrinho com verso bíblico? Do que vale sticker no seu carro dizendo Deus é fiel, se você dirige de uma maneira irresponsável e inconsequente? Do que vale você ter camiseta dizendo Jesus te ama, se a sua vida não representa isso? O que Deus está falando aqui, na minha opinião, é: crie rituais de vida para que os seus filhos se lembrem das suas atitudes e das suas palavras. Rituais de vida, como por exemplo, trazê-los todos os domingos de manhã à igreja. É um ritual de vida. Quando vocês estavam trazendo os dízimos e ofertas, eu me lembrei de uma coisa. Eu era uma criança e meu pai, ele pediu na igreja, na época a gente tinha um envelope, né? Então ele pediu para a igreja fazer um envelope para mim e para minha irmã. E ele colocava, não sei, acho que na época era 10 cruzeiros. 10 cruzeiros no envelope da minha irmã, 10 cruzeiros no meu envelope. E na hora dos dízimos e ofertas, o pastor normalmente falava assim: primeiro eu vou chamar aqui os oficiais e líderes da igreja, porque eles vão ser o exemplo. Agora eu vou chamar os diretores, os líderes de sociedades internas. E aí chegava a vez das crianças, e eu ia lá e dava o meu dízimo. Interessante, eu comecei a trabalhar cedo na vida, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. E quando eu recebi o meu primeiro salário, eu não tive dificuldade nenhuma em colocar assim nas minhas anotações: bom, meu salário foi X, 10% é tanto, fazer o cheque e dar na igreja. Por quê? Porque os meus pais me ensinaram desde cedo isso. Certa ocasião eu estava conversando com um amigo e eu perguntei para ele: qual é a imagem mais remota que você tem da sua infância, do seu relacionamento com seu pai? Ele disse que todo sábado de manhã, meu pai me pegava, me levava na feira, para a gente comer pastel de feira. Sabe por que esse meu amigo se lembra que o pai dele fazia isso com ele? Porque o pai dele fez isso com ele por muitos anos. Você precisa criar memoriais de vida com seus filhos. É interessante, crianças gostam de rotina. Não sei se você já se deu conta disso. Às vezes você quer contar uma história diferente, mas ela quer a mesma história, né? Assim,
Criança gosta de... sábado de manhã é dia de ir no parque. Você pode experimentar isso. Se todo sábado você for no parque, depois de 2 meses, o seu filho vai te acordar sábado de manhã na sua cama e dizer: pai, mãe, vamos para o parque? E quando ele tiver 40, 50 anos, e alguém perguntar para ele: o que você se lembra dos seus pais? Talvez ele diga: eu me lembro de todo sábado de manhã eles me levavam no parque. Eu estou dizendo isso pelo seguinte: às vezes nós pais achamos que o que marcam a vida dos nossos filhos são as grandes coisas que nós fazemos por eles. Eles não estão nem percebendo que você mudou de casa para eles irem para uma escola melhor. Eles não vão lembrar daqui 50 anos do presente de Natal que você deu para eles, que foi um presente chique, que lá no Brasil você não teve nem condição de dar. Mas daqui 40, 50 anos, eles vão falar para os amigos o que você fazia com eles todos os domingos de manhã, todas as segundas à noite. Crie memoriais de vida. Estabeleça assim a noite da semana, que é para assistir televisão junto. Deixe eles guardarem que aquela é a noite de assistir televisão junto. Marque momentos com ele. Olha, esse é o dia da gente fazer tal coisa. Guarde as palavras de Deus no seu coração. Viva as palavras de Deus para impactar os seus filhos através das suas atitudes. Crie memoriais de vida. Assim, eu quero voltar para terminar nesse texto. Por que nós devemos honrar pais e mães? Ora, porque na estrutura dos 10 mandamentos ou das 10 palavras, Deus os colocou em nossas vidas para eles nos ensinarem a amar a Deus acima de todas as coisas e a vivermos de maneira justa na sociedade. Mas nem todos tiveram esse privilégio. Alguns tiveram pais que não foram exemplo, que falharam. Outros tiveram pais, como eu e como a Sônia, imperfeitos, que tentaram, mas não deixaram só marcas positivas, deixaram marcas negativas também. Talvez a minoria tiveram pais, pai e mãe, quase perfeitos, que quando eles lembram do passado, eles não lembram de defeito nenhum, eles só lembram de virtudes. Eu diria, existem 5 formas de você reagir a uma pessoa que é colocada por Deus como autoridade na sua vida. Olha só, vou começar pela base. Primeiro, medo e temor. Tem gente que quando pensa nos pais na infância, emerge sentimentos de medo e temor. O pai e a mãe confundiram autoridade com poder. E hoje, eles têm medo e temor quando eles lembram da infância. E você tem que tomar cuidado com isso, porque isso influencia grandemente a sua visão de Deus. Quando você pensa quem é Deus para você, muitas vezes a imagem que você tem de Deus é uma imagem meio que configurada a partir do relacionamento que você teve com seu pai e com sua mãe. Então considere isso. Tem gente que tem raiva e rancor. Por quê? Porque a coisa excedeu a opressão. Teve abuso, abuso físico, abuso sexual, abuso emocional. E tem gente que quando a gente fala de pai e mãe, olha para o passado e sente raiva e rancor. E gente dentro da igreja, a gente não fala sobre essas coisas. Eu, como pastor há mais de 30 anos, sei
das histórias que existem por detrás das faces bonitas. Histórias aterrorizantes na infância, aonde existiu rancor. O rancor nasceu fruto de abuso, abuso de poder, abuso físico, abuso emocional, abuso sexual. Mas existe um outro nível. Existem pessoas com as quais nós gostamos de conviver. Elas são agradáveis. Então, existem pessoas, quando a gente fala de pai e mãe, eles se lembram de pessoas legais. Era bom conviver. Não existe uma grande relação de amor, mas foi bom. E eu tenho saudade desse tempo. O quarto nível, de baixo para cima, é amor e obediência. E aqui, a palavra de Deus fala constantemente, no Antigo Testamento: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração e guarda as palavras dele no seu coração. Em outras palavras, se você ama a Deus, você o obedece. Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Se você me ama, você me obedece. Você só obedece a quem você confia. Presta atenção nisso. Se alguém falar assim para mim: sai agora e atravessa a rua, eu só vou obedecer se eu confio na pessoa. E Deus se mostra confiável pelo amor que Ele exerceu para com as nossas vidas. Então, e isso é importante para pais também, conquistem a obediência dos seus filhos não pelo temor, mas pelo amor. Pelo amor. Agora, eu e Sônia vivemos um momento na vida diferente de alguns de vocês que têm crianças pequenas. Esses dias a Luísa, a nossa filha mais velha, que tem um menino de 4 e um de 2, falava assim pra gente: ai, pai e mãe, eu não vejo a hora de passar essa fase. Aí eu virei para ela e falei assim: você quer trocar comigo pau a pau? Eu troco a minha fase como pai com você. Vocês que têm filhos pequenos, vocês imaginam como é boa essa fase em que você diz: sentar. E ele não tem outra opção. Ele tem que sentar. Não quer ir na igreja? Você vai. Simples assim. Você não imagina como essa fase é boa, é gostosa. Assim, olha, agora, aí você vive um momento de vida, como eu e Sônia, que a gente vê os filhos, e assim, eles vão tomar uma decisão errada. E a gente não pode falar, porque se a gente falar, a gente está se metendo. E se a gente falar, é capaz deles fazerem o que é errado, para provar que eles são capazes de fazer o que eles querem. Então a gente tem que ficar quietinho, a gente tem que ficar orando, a gente tem que ficar torcendo: ai Deus, protege, ai Senhor, livra do mal, Senhor, abre os olhos, Senhor, faz com que eles enxerguem. É terrível essa fase. Assim eu troco a fase do Richard, da Sofia, pela fase que eu estou vivendo, se vocês quiserem. Agora é interessante, eu escrevi uma carta para os meus filhos recentemente, conversando com eles sobre isso, dizendo: hoje nós estamos num momento de vida em que eu não posso demandar de vocês obediência. Vocês sabem o que eu penso. O que eu posso esperar de vocês é amor. Filhos, depois que crescem, ganham dinheiro e têm a sua própria família, a relação com eles, com os pais, se torna uma relação de honra. Isso me faz lembrar de um amigo meu que muitos anos atrás contava que o seu filho, então pequeno, hoje o cara tem 2 metros de altura, o seu filho pequeno subiu no sofá, ficou assim 1 palmo acima dele e falou assim: pai, quando eu ficar desse tamanho, o senhor acha que eu ainda vou te obedecer?
ele olhou para o filho e falou assim: se você ainda me amar, você vai. A honra aos pais é fruto de filhos que reconhecem que, apesar da imperfeição deles, eles amaram, eles cuidaram, e por isso eles merecem respeito. Eles merecem. E sabe o que é poderoso nesse negócio? Que mesmo depois que seus pais morrem, não acabou a sua missão de honrá-los. A maneira como você vive continua ainda ou honrando-os ou desonrando. Por isso, eu queria terminar dizendo a vocês o seguinte: se assim no dia das mães, quando todo mundo começa a falar de mãe, de pai, se vem ao seu coração sentimentos como esse, você precisa entrar na presença de Deus e exercer um ato libertador para a sua vida. Perdão. Porque o que muita gente não percebe é que a amargura ela é construída da seguinte maneira: alguém fez mal para mim no passado e essa pessoa decide não esquecer disso, e essa pessoa pega a imagem de quem fez mal para ela no passado e coloca numa espécie de uma prisão no coração. E a pessoa amargurada se torna o carcereiro. E ela carrega a chave da prisão por 10, 20, 30 anos, porque ela não vai permitir que essa pessoa saia dessa prisão. Só que o que ela não se dá conta é que a pessoa não está na prisão. Quem está na prisão é ela, a pessoa amargurada. Porque ela se tornou o carcereiro. Quando você abre a porta dessa carceragem e diz: vai, eu te perdoo. Sabe o que essa pessoa experimenta? Liberdade. Porque quem estava preso era ela. Assim como Cristo nos perdoou, nós devemos perdoar. Mas se a sua relação com seus pais está nesse outro nível, do amor, da confiança, do gostar, do conviver, então você precisa nessa manhã exercer honra. Quer eles estejam vivos ou não. Se eles estiverem vivos, você vai ter que fazer um telefonema para eles, ou se eles estão presentes, você vai ter que conversar pessoalmente com eles e honrá-los, porque é isso que Deus quer que você faça. É a quinta palavra que vai fazer com que a sua vida seja longa e profunda. Você não pode perder essa bênção. E como você vai fazer isso? Primeiro, vivendo a partir dos princípios e valores por eles ensinados. Os princípios e valores que Deus mandou eles passarem para vocês, deixem que esses princípios norteiem a sua vida. Pare de brigar com esses princípios não são dos seus pais, esses princípios são do Deus que mandou seus pais dar os princípios para você. Segunda forma de honrar seus pais, demonstrando reconhecimento e gratidão pelo amor e cuidado. Alguns anos atrás, era no mês de novembro, eu recebi lá na igreja um amigo muito querido. Eu falo amigo, mas ele era mais velho que eu, uma espécie de um mentor, talvez alguns conheçam. Ele se chamava Robson Cavalcante, era pastor no Nordeste, e a gente, depois de uma programação em Campinas, saímos para jantar, e eu sempre, assim, admirei muito o Robson, e sempre aprendi muito com o Robson. Isso foi final de novembro. Janeiro, eu estou lendo o jornal, e eu me deparo com uma notícia de que um pastor em Recife havia sido morto
pelo próprio filho que havia se envolvido com drogas e ele Robson falou. Isso foi chocante para mim, porque eu parei e pensei, eu não sabia, mas aquele jantar era a última oportunidade que eu tinha de dizer para o Robson, Robson, eu queria te dizer uma coisa que eu nunca te disse. Você é uma pessoa muito influente na minha vida. Muito obrigado pelo que você me ajudou na vida. Não perca a oportunidade. Você nunca sabe qual vai ser o último momento. Se você tem algo para dizer para os seus pais, para honrá-los, faça. Faça. E por fim, retribuindo o amor e o cuidado na terceira fase da vida, na terceira e última fase da vida. Porque nós estamos vivendo uma sociedade em que as pessoas estão envelhecendo. E muitos filhos não estão se dando conta de que a missão deles, sim, honrar os seus pais na velhice. Isso é honra. Meu pai e minha mãe são aposentados, eles moram no mesmo condomínio, e eu tenho uma agenda apertada. Eu, às vezes, mesmo morando no mesmo condomínio, eu passo a semana inteira sem conseguir ir lá na casa deles, mas eu percebo quando no meio da semana eu consigo parar 15 minutos lá, entrar, falar para minha mãe, tem um cafezinho? Sabe o que ela faz? Rapidinho ela levanta onde ela está, ela vai preparar o cafezinho. E a gente conversa por 15 minutos. Como é que vocês estão? Tudo bem? E o pai, dando trabalho? Pai, toma jeito, pai. Cuidar deles. E eu tenho uma esposa que eu preciso honrar em relação a isso. Mas assim, isso é uma coisa que o cônjuge precisa aprender. Para mim é uma bênção muito grande perceber que a minha esposa, ela está comigo na missão de cuidar dos meus pais. Ela ama os meus pais. Ela cuida dos meus pais talvez mais do que eu. Isso é uma forma de honrar. Deus nos deu 10 palavras para que tudo nos vá bem. A quinta palavra é a seguinte: honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que os seus dias sejam longos na terra. Vamos orar? Senhor, eu te peço, Pai, que o teu Santo Espírito mostre a cada um desses meus irmãos e irmãs o que o Senhor espera deles nessa manhã. Que o teu Santo Espírito fale a eles formas práticas deles honrarem os seus pais. Quer esses pais estejam vivos, quer não estejam. Que as suas vidas hoje ainda manifestem a honra e o respeito deles, a gratidão que eles têm pela vida de dedicação dos seus pais, pai e mãe. Senhor, eu te peço, capacita aqueles que estão agindo hoje como pais e mães no cuidado dos seus filhos. Dá a eles a compreensão de quão importante é, em primeiro lugar, eles amarem o Senhor acima de todas as coisas, e que a vida deles reflita na vida dos filhos este amor, e que eles sejam capazes de, com determinadas ações memoriais, marcar a vida dos seus filhos para todo sempre. Senhor, dá-nos um dia abençoado, um dia onde quem precisa perdoar, perdoe, quem precisa agradecer, agradeça, e que assim os nossos dias sejam longos na terra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor.